a esta casa, né? E novamente com o propósito, com a proposta de trazer alguma coisa que, alguma palavra, alguma mensagem, alguma instrução, algum ensinamento que possa, de alguma forma, nos fortalecer para nós encararmos o nosso dia a dia. A proposta do Centro Espírita, eu já tenho falado aqui algumas vezes, não é retirar problema de ninguém, mas fortalecer as pessoas para que as pessoas possam, de alguma forma, encarar esses problemas. Então, eu mais fortalecido, eu mais equilibrado, eu consigo tomar decisões mais positivas, mais favoráveis. Às vezes atribulado, às vezes afastado da parte espiritual, eu começo a tomar decisões erradas. Decisão errada dá resultado errado. E aí nós acabamos pagando por isso, vamos dizer assim. Mas o nome da palestra, né? Palestra, a gente fala palestra, mas palestra que faz é o Divaldo, né? O pessoal aí. A gente vem aqui bater um papo. Estudamos alguma coisa durante o dia e a gente vem aqui para falar sobre o que nós estudamos. E eu estudei sobre um tema que chama Momento Feliz. Será que nós estamos aqui em um momento feliz? E aí, com o decorrer do que eu vou falar aqui, nós vamos descobrir que esse nosso momento feliz esse nosso estado aqui é em decorrência de um momento feliz. Nós estamos aqui em decorrência de um momento que nós tomamos determinada decisão. Que momento é esse feliz que nós temos no nosso dia a dia? Acordamos, levantamos, vamos para o trabalho, vamos fazer nossas tarefas, nossos deveres, nossos afazeres, todo mundo tem o que fazer, né? E a partir daí, nós temos, todos nós, a opção de um tal momento feliz, que é, a cada situação, eu tenho que ter uma decisão. Ou sim, ou não. Isso acontece conosco o dia inteiro. O tempo todo, nós levantamos e no dia a dia a gente tem que decidir alguma coisa. Seja a coisa mais banal que for, eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir se eu quero tomar só um cafezinho ou se eu quero tomar um café com leite. É uma decisão. É simples, fácil. Mas nós temos decisões simplíssimas e temos decisões extremamente complexas, que fazem parte do nosso dia a dia. Se nós retornarmos um pouco e voltarmos lá na Bíblia e pegarmos didaticamente a história de Adão e Eva. Adão e Eva, para nós dentro do Espiritismo, é uma história metafórica, tá? É uma história que através de uma metáfora, através de uma história, traz um ensinamento. Qual que foi o ensinamento? O ensinamento é que Adão e Eva transgrediram as leis divinas. A lei que vale para nós hoje, que valia para eles, o exemplo dessa história houve uma transgressão da lei. Então ali nós já tivemos uma decisão, né? Nós, propositalmente ou não, transgredimos a lei, lá na frente nós vamos acabar, de alguma forma, tendo que resgatar isso. Então o que valeu para Adão e Eva, vale para nós. E essas escolhas, né, esses nossos momentos de opção e tal, começa com a gente lá no plano espiritual. Então todos nós estamos lá no plano espiritual, livre, leve e solto, já passamos lá pelos nossos mentores, já estamos reequilibrados, já nos deram todo o tratamento que a gente precisava no plano espiritual, estamos fortalecidos para quê? Para um retorno. Precisamos retornar e continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Nesse momento em que nós estamos fortalecidos, tal como parte do plano espiritual, nós iniciamos o nosso processo decisório. Começamos a escolher as nossas provas. Então nós temos um planeta de provas e expiações. Expiações não tem jeito. Nós vamos ter que passar por essas expiações, porque nada mais é do que o resgate de decisões erradas em vidas anteriores. Então, expiação nós vamos ter que passar de qualquer forma, mas provas
já nesse momento no plano espiritual temos a condição de escolhê-las. Todos nós aqui escolhemos. Cada um escolhe a sua e com a ajuda dos mentores, os mentores vão falar, não, está forçando demais, está querendo, vai mais devagar, ou vai falar assim, não, você pode mais, cara, vai. Enfim, com o apoio deles nós vamos passar então pelo primeiro processo decisório, que é o processo de escolher, de selecionar as nossas provas, tá? Bom, então, esse momento mágico não começa aqui, começa lá do outro lado da vida, já começando a fazer as nossas escolhas. Então, nós precisamos fazer escolhas, como eu falei, a cada momento, a cada dia, e já que nós temos que escolher, e as escolhas é que vão acabar em um resultado positivo ou negativo para nós, já que nós temos que escolher, vocês não acham melhor que nós pudéssemos escolher as coisas corretas, né? O caminho mais reto, escolher aquilo que vai de fato ter valor para mim, como espírito. Lembrando que às vezes nós, envolvidos pela materialidade aqui, ficamos distraídos com as coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. E, no entanto, quando passamos pelo processo de desencarne, nós não conseguimos levar um alfinete daqui, nada, em termos de matéria. Nós levamos o que nós somos, espíritos, né? O conhecimento que nós adquirimos e tudo mais. Então, é interessante para nós fazermos o quê? As escolhas corretas. Bom, vocês já ouviram falar, já ouviram uma música que diz o seguinte: ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Né? Deixa eu ver o resto do verso aqui que eu esqueci. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um de nós compõe a nossa história. E todos nós temos o dom e a capacidade de sermos felizes. Está maravilhosa a letra da música. Do que ele está falando? Ele está falando de um processo que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós compomos a nossa história com o nosso livre-arbítrio, que nada mais é do que aquela coleção de decisões que nós estávamos falando, dos nossos momentos importantes do nosso dia a dia. Esse é o nosso livre-arbítrio. E a gente tem que usar o livre-arbítrio da melhor forma possível. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o seguinte, eu já contei para vocês aqui em outras oportunidades sobre a trajetória do espírito. Eu não vou repetir isso, porque é muito longa, mas eu vou chegar no momento em que chegou a hora de uma inteligência, né, passar a encarnar no ser humano e a partir daí ser chamada de espírito. Até então era um princípio inteligente que nós tínhamos ali. Que isso vem através dos animais, e aí depois, quando eles estão bem no limite, bem avançados, eles são selecionados, e aí existe todo um tratamento do perispírito e tal, e no final das contas, quando eles estão preparados, eles vêm para encarnar pela primeira vez no ser humano. Aí nós começamos a chamar de espírito. Então, a primeira encarnação. Nesse momento, o que Deus nos dá, nos concede? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é concedido para nós no momento da nossa criação. Somos todos criados simples e ignorantes. A mesma condição. E a partir daí, com o nosso livre-arbítrio que é concedido por Deus, nós começamos a tomar as nossas decisões. E como nós não somos iguais, tomamos decisões diferentes. Então alguém escolhe ir pelo caminho da esquerda, outro pela direita, outro quer subir, outro quer descer, enfim, são todas as escolhas que nos levam a resultados diferentes pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. E isso Deus nos concede lá atrás, quando nós somos criados. Qual que é a diferença daquele princípio inteligente do espírito que acabou de encarnar no corpo de um ser humano? A diferença é que o ser humano, ele tem
pensamento contínuo e ele tem razão, ele raciocina. Além disso, ele tem o livre-arbítrio que é concedido por Deus. Então, a partir desse momento, começa o exercício do livre-arbítrio. Ah, será que logo de cara o cara já sai saindo, decidindo com uma visão ampla, cheio de razão? Absolutamente que não. Nós temos que comparar o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio com o nosso desenvolvimento como seres humanos. Nós temos uma fase de infância, temos uma fase de adolescência, temos a fase de adulto. O que acontece na fase de infância? A criança, a pessoa infantilizada, ela precisa de outras pessoas para tomar decisões por ela, não é isso? Ela não pode sair sozinha, ela não tem a capacidade ainda de decidir o que é certo e o que é errado. Então, de repente, a criança está brincando no beiral de um prédio lá e ela não tem a menor percepção de que aquilo é o errado, né? Que ela corre um risco com aquilo. Então, alguém tem que tomar conta dessa criança para que isso não aconteça. Essa é a fase da infância. Essa fase da infância é chamado de anomia. O que é a anomia? É a criança que ainda não tem capacidade de decidir por si só os caminhos da sua vidinha. Um passinho à frente, o que nós temos? Nós temos a adolescência. E qual que é a característica da adolescência que chamam de heteronomia? Bom, o adolescente tem coisas que ele consegue decidir perfeitamente, né, com clareza, e tem outras que, se deixar na mão do adolescente, faz tudo errado. Não é verdade? Eles são impulsivos, não param para raciocinar, para pensar direito. Então, a adolescência está exatamente no meio. No meio do quê? Da próxima fase, que é a fase de adulto. Na fase de adulto, nós já somos autônomos. É a chamada autonomia. Portanto, na fase de adulto, todos nós temos plena capacidade de tomarmos as nossas decisões e, mais do que isso, respondermos por ela. Não tem como fugir. Um adolescente lá tal, de repente, vocês vejam que até diante das leis dos homens aí, eles vão até determinada idade, aquela coisa de penalização e tal. Por quê? Porque eles não têm a plena capacidade de decidir. Agora, quando somos adultos, já dentro da autonomia temos a nossa capacidade de decidir, e é aí que nós temos que procurar decidir corretamente, tá? Então, se eu estiver dentro dessa condição, nós estamos todos aqui, eu falei que a gente está aqui por uma decisão, tá? Nosso momento mágico de hoje foi decidir o quê? Vou lá para o centro espírita à noite para ver o que vai acontecer lá, vou buscar um amparo espiritual, vou buscar uma paz, etc, etc e tal. Então, esse foi o nosso momento de decidirmos hoje que estamos aqui. Por quê? Porque para que nós possamos decidir, para que eu possa usar o meu livre-arbítrio da melhor forma possível, é melhor para mim que eu esteja preparado para isso. Nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo se prepara. E quando nós vamos a uma casa cristã, quando nós vamos a uma igreja, quando nós vamos falar com o pastor, quando nós vamos ao centro espírita, é porque nós estamos buscando o quê? Fortalecimento para que nós possamos tomar melhor as decisões. Então o centro espírita está aqui, vocês vieram aqui hoje, justamente com o propósito do quê? De que nós possamos sair daqui mais fortes, com mais informações, com mais ensinamentos, que possam ser uma baliza, né, para que a gente possa tomar decisões corretas. E por que eu tenho que tomar decisões corretas? Bom, porque nós sabemos que nós temos uma prova de causa, uma lei de causa e efeito. Então, tudo que nós decidimos, tudo que nós escolhemos, todos os nossos momentos mágicos, eles não passam em branco. Eles vão ter um resultado. E o resultado pode ser felicidade ou pode ser infelicidade. Depende do que você escolheu, depende do que nós escolhemos.
O livre-arbítrio, ele tem um ciclo. E como que funciona o ciclo do livre-arbítrio para nós, que estamos aqui encarnados nesse planetinha Terra? Bom, eu tenho a concessão do livre-arbítrio, Deus me deu, eu começo a aplicar o meu livre-arbítrio. Se eu aplico o meu livre-arbítrio mal, de forma errada, isso vai me trazer resultados. Quais são os resultados? Sofrimento, dor, estacionamento, falta de evolução. Ou seja, apliquei errado o meu livre-arbítrio. Qual o resultado? Tudo isso que eu falei. E diante disso eu tenho que fazer o quê? Vou ter que repetir as experiências. Então eu faço um ciclo. Repito as experiências, aplico o meu livre-arbítrio e de repente eu escolho o mal de novo. Vou lá para a caixinha do quê? Sofrimento, dor, infelicidade. Volto para repetir a experiência. Esse é o lado em que eu me dou mal no livre-arbítrio. Agora tem um lado em que eu me dou bem, porque não é possível só me dar mal também. Aí de repente eu começo a fazer escolhas certas, aplico o meu livre-arbítrio, escolha certa, qual é o resultado? Felicidade, prosperidade, bem-estar, desenvolvimento, tudo que é positivo, com a aplicação correta do livre-arbítrio, eu vou conseguir. Isso vai me levar para que caixinha? Para uma caixinha de novas experiências. Eu não preciso mais ficar repetindo experiências. Então, decido certo pelo meu livre-arbítrio, colho um bom fruto e ainda vou experimentar coisas novas. Novas experiências. É assim que funciona o ciclo do livre-arbítrio para todos nós. Tá? E nós, nesse momento, nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Quando estamos aqui, volto a repetir, estamos nos preparando melhor para conseguirmos separar o joio do trigo. Para conseguirmos separar o certo do errado. Né? Para separar o mal do bem. É por isso que nós estamos aqui. Muito bem. Eu acho que vocês conhecem a história de um índio, né? Conversando com o netinho dele, e o índio dizia para o neto: olha, dentro de nós temos dois lobos. Um é feroz, é bravo, chato, ranzinza. O outro é dócil, é bonzinho, é um lobo legal, um lobo do bem. Só que tem o seguinte, meu neto, dentro de nós eles vivem brigando entre eles. Um feroz e um dócil. E o velho pergunta para o menino: quem que você acha que ganha essa... Aliás, o menino pergunta para o vô: quem é que ganha essa briga desses lobos aí dentro? E aí qual que foi a resposta? O lobo que vai ganhar é aquele que você alimentar. Então o que nós estamos alimentando no nosso dia a dia? É esse o lobo que vai ganhar. Eu estou alimentando as coisas ruins, as coisas pesadas, estou mexendo com energias negativas. E quando eu falo isso, eu estou falando de pensamentos, palavras e obras. Eu estou indo por esse lado, então eu estou alimentando isso. Esse lobo aí vai ganhar essa briga aí. Ele vai prevalecer. Por outro lado, se eu estiver alimentando outro lobo, o lobo do equilíbrio, o lobo de procurar fazer as coisas certas, o lobo de se reformar, de se transformar, esse é um lobo positivo. Que ele passa então a ser o vencedor. Então o que vai estar dentro de você vencendo? A coisa boa. Essa é a história do lobo, é uma história muito interessante que está relacionada ao nosso livre-arbítrio. Agora, por mais que a gente tente acertar dentro das nossas decisões, tem hora que nós erramos. Não? Eu quero errar? Não, eu não quero errar. Eu tomo decisão para acertar. Mas, de vez em quando, nós erramos. E quando nós erramos, nós temos que chacoalhar a carcaça. O que é isso aí, chacoalhar a carcaça? Eu não vou ficar com erro em cima de mim. Eu tenho que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu tenho que chacoalhar a carcaça.
E chacoalhar a carcaça vem da onde? Vem de uma historinha que um cavalo caiu em um buraco, um pouco fundo, e os homens que estavam em torno desse cavalo não conseguiam, eles não tinham trator, não tinha nada para puxar ele de lá, eles não conseguiam tirar o cavalo. E o que eles decidiram, essas pessoas que estavam em volta do cavalo? Bom, já que a gente não consegue, vamos enterrar ele vivo. Deixa ele no buraco, aí vou jogar a terra em cima. Tudo bem? Tudo bem. Aí começaram a jogar a terra em cima do cavalo. Só que a terra caía no lombo do cavalo, o cavalo chacoalhava. Vamos chacoalhar o lombo. E cada vez que ele chacoalhava o lombo, o que acontecia? A terra caía no solo e ele pisava. Conclusão, em pouco tempo ele já tinha saído do buraco, porque ele foi subindo. Embora ele estivesse numa situação ruim, embora estivessem jogando areia nele para matá-lo, ele se virou. Então, às vezes, a gente tem que pensar que nós entramos em alguns problemas dentro da nossa vida e que parece que não tem solução, tal. Nós temos que ter um pouco de calma, um pouco de paciência e com equilíbrio, tal, passar a usar o seu livre-arbítrio de modo que você possa sair daquela enrascada por cima. Por quê? Porque Deus, como eu falei, nos deu inteligência, nós temos razão, nós temos raciocínio, pensamento contínuo, nós temos a capacidade, como foi falado na música, de sermos felizes. Se o cavalinho saiu dessa, imagina a gente. Então nós temos essa possibilidade. E se isso acontecer, a história é igual essa do cavalo, tá em problema, deu errado, aí nós vamos com o nosso amigo Raul Seixas. Não pense que a canção está perdida, não é isso? Tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tente outra vez. Não dá para desistir logo de cara, só porque infelizmente eu usei o meu livre-arbítrio errado, tomei uma decisão errada. Tudo bem. Para, olha no espelho, analisa, vê aonde errou e tentar outra vez. Conforme disse o nosso amigo Raul Seixas. E para finalizar, né, Marcão? O Marcão falou que já está no horário, né? Eu devo dizer para vocês, conforme eu falei no início, que nós temos esses momentos mágicos que são de escolhas. Tem escolhas que são simples, como eu falei aqui. Eu posso escolher tomar um café ou um café com leite, né? Eu posso escolher usar uma camiseta regata ou sair com um paletó, posso escolher de tudo. São coisas simples e são coisas automáticas, tá? Agora existem outras escolhas, que essas que mexem com a nossa vida, que são as escolhas complexas. E normalmente elas estão relacionadas com o quê? Com os sentimentos. Bom, eu posso escolher amar, posso escolher odiar, não é verdade? Eu posso escolher fazer o bem, eu posso escolher ser omisso, eu posso fazer diversas escolhas normalmente relacionadas ao sentimento, que essas sim vão acabar de uma certa forma mexendo, resultando em alguma coisa para nós dentro da lei de causa e efeito, tá? Então, nós podemos decidir. Temos o poder da decisão, temos o poder da escolha. Deus confia em nós, Deus confia na gente e na nossa decisão. Ele sabe das nossas limitações, todos aqui temos limitações. Ele sabe até onde cada um de nós pode chegar, mas Ele confia em nós. Então nós temos também que confiar em nós. E às vezes nós não confiamos e não proporcionamos à espiritualidade uma ajuda maior, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado aí, tá? Assim, parar, refletir, pensar e tomar a decisão correta. E decisão correta é aquela que tem valor. Estou falando das coisas espirituais, as coisas do dia a dia aí, pouco valem para nós. O que valem para nós são as coisas espirituais, as coisas de sentimento, as
as coisas relacionadas aos ensinamentos de Jesus, é isso que vale para nós. Tá? Que Deus abençoe a todos e que vocês possam tomar as decisões corretas, que isso vai ajudar bastante.